Boa noite, telespectadores da TV Com. Está entrando no ar o programa TV Com Debate desta sexta-feira, dia 11 de dezembro de 2015. Hoje um programa que vai homenagear a ONG Amigos da Água. Por que o programa que vai homenagear a ONG Amigos da Água, me perguntariam vocês, telespectadores? Porque ontem, dia 10 de dezembro, foi o aniversário de fundação da ONG. E para contar um pouco mais dessa história, que já lá se vão 16 anos, 16 ou 15? 16. 16 anos. Está aqui o presidente da ONG Amigos da Água e nosso pauteiro e comentarista de todas as horas, Miguel Scandon, e o climatologista, Rodolfo Bonafim. Senhores, parabéns. E eu queria passar a palavra ao presidente, pela ordem, se você me permitisse, claro. Rodolfo. Miguel Scandon, parabéns pela iniciativa. Da onde que surgiu essa ideia de se criar uma organização não governamental para falar, para defender, para difundir os problemas, os benefícios e a importância da água para o ser humano? Bom, antes de mais nada, obrigado pela oportunidade. Nós optamos por esta casa porque esta casa sempre nos acolheu. E ao comemorar que 16 anos, na verdade não é uma comemoração, é uma alegria de estarmos em condições de saúde para podermos dividir aquilo que nós, durante toda essa trajetória, Guto, nós fizemos, acolhemos e nos fizemos alicerce para podermos dividir isso com a sociedade. Então, eu quero agradecer essa oportunidade de estarmos passando um pouco dessa história que é muito interessante e, com certeza, rica de muitos detalhes que nem poderemos colocar todos os detalhes aqui. Mas por que ela nasceu? Ela nasce no dia 10 de dezembro, porque o dia 10 de dezembro é o Dia dos Direitos Humanos, segundo a ONU, a Organização das Nações Unidas, entidade que congrega todos os países numa só pensamento de fazer do mundo uma coerência, fazer uma união. Essa é a proposta da ONU. Quando a ONU declara o dia 10 de dezembro, Dia dos Direitos Humanos, nós, na época, entre amigos de várias profissões, fizemos com que esse pensamento nós pudéssemos dividir com a sociedade, cada um doando na sua profissão, no seu tempo, na sua vontade de querer passar pelo mundo e deixar algum legado, não é? E com isso tivemos a sorte de conhecer várias pessoas, vários amigos, esses amigos fiéis que eu conto hoje aqui na presença de vocês todos, com o Rodolfo, o braço direito, uma pessoa de íntegra e de conhecimento admirável, porque eu digo isso, porque eu convivo com ele. Então eu tenho esse direito de dizer a vocês. Estou endossando e provo para vocês. Então, o pensamento foi o pensamento de amigos, não é? E o pensamento de amigos num tema em comum, que é a água. Então, em cima desse pensamento, na data do dia 10 de dezembro, que se declara a data dos direitos humanos, esses direitos humanos, na Carta dos Direitos, tem o direito à vida, Guto. Curiosamente, Guto, o terceiro direito é o direito à vida, e não é o primeiro direito. Então essa é uma das nossas lutas pequenas, nós pequenos em função da grandeza da ONU, mas é uma reivindicação que nós já colocamos à discussão, que teria que ser o primeiro direito, o direito à vida. Qual é o primeiro, segundo a ONU? Eles colocam assim a liberdade de ser, né? Mas na realidade o direito à vida antecede a todos os direitos. Se você não tiver vida, você não tem liberdade, né? Não vai ter liberdade, vai ter as condições. Então essa é uma das lutas que nós queremos. Então vocês encaminharam uma solicitação à ONU para se inverter essa ordem? Sim, nós humildemente colocamos isso em comunicação à ONU para que pelo menos seja considerado uma proposta, não é? Então, daí o porquê hoje e porquê Amigos da Água.
tá? E por que você nos convida, não é? Em nome do TV Com Debate, em nome da TV Com. Esta é uma síntese do início da formação dos direitos dos Amigos da Água nessa data. Antes de eu passar para o Rodolfo Bonafim, foi fundada na casa de quem? Na sua casa? Na verdade, a fundação ela passa de um sonho e o lugar em si não tem tanta expressão. Mas digamos que foi na minha casa, né? Mas não é por ser a minha casa, mas é porque ali estávamos entre amigos naquele dia. Então, dali, nós fizemos a semente. Os fundadores, quantos eram ali naquele momento? Eram 9 pessoas. 9 pessoas. E daí, mas todos interessantes. De várias profissões, cada um nessa relação de amizade. Daí, por que foi feito na minha casa? Porque a gente já tinha uma relação de amizade, né? Então, em cima disso, nessa relação de amizade, naquela proposta de se doar e fazer algo. Tem pessoas que se doam para a religião, para outras, né, sociedades de servir, e nós achamos que a água seria o início, a ideia que nos fascinou, já antevendo o drama, porque há 16 anos há de convir que nunca se imaginava que ia chegar a esse. Então nós somos, desculpe, mas nós somos visionários. Rodolfo Bonafim, nesses 16 anos, ao longo dos 16 anos, o que dá para fazer um balanço o Scandon deixou aí levantou uma bola. Nesses 16 anos, o que mudou no mundo? Hoje a gente tem um apelo pela água muito maior. Sempre se cogitou esse problema com a água, mas parece que as pessoas não estão... Além da água, com a questão também do meio ambiente, que eles se interligam. Nesses 16 anos, o que mudamos para pior ou para melhor? Então, boa noite mais uma vez, muito legal estar aqui. Nesses 16 anos, Guto, é o seguinte, no ano 2000, né, foi um pouquinho depois da fundação da ONG, logo depois, a ONU já tinha declarado, quase que um decreto, que no ano de 2025, 40% da população mundial não teria acesso à água potável. Isso no ano 2000. Faz bastante tempo, já 15 anos atrás. Então, de lá para cá, mudou muita coisa mesmo, porque a velocidade da degradação ambiental ela é muito grande. O que a ONU fala, o que a gente pode estar falando agora, amanhã já não é mais a mesma coisa, porque o ritmo é muito acelerado, né? E as medidas preventivas, as medidas que são tomadas, são muito paliativas e muito de efeito muito retardado, muito lento, né? Então, naquela época, você imagine só o nosso público telespectador, há 16 anos atrás, quando a gente falava que a água podia faltar, era praticamente assim, nós estávamos bradando no deserto. Era praticamente inimaginável que o estado de São Paulo, o estado mais rico da União, pudesse passar por uma crise hídrica. Muita gente pode ter pensado, não declaradamente, mas implicitamente, né, no subconsciente, subjetivamente, que nós éramos ecolocos naquela época, né? Mas o tempo foi passando, né, e a gente já tinha feito algumas projeções baseadas justamente nesses apontamentos da ONU, do PNUMA, né, de várias organizações internacionais, através de registros históricos de 100 anos atrás, de dados climatológicos de várias regiões do estado de São Paulo, inclusive a nossa, e diante assim, do descaso, né, de autoridades, empresas, cidadãos, né, da falta de inconsciência com que o tema meio ambiente e água era tratado, e também projetando o aumento da população e também da falta de capacidade de acompanhamento dos reservatórios. Então, todos esses fatores nós colocamos eles assim num caldeirão, né, vamos dizer assim, e projetamos que não sabíamos exatamente que ano seria, mas a gente tinha assim, uma ideia que poderia, pelo menos no espaço de 10 anos, haver uma crise hídrica. Não que a gente fosse querer que acontecesse isso, né? Muito pelo contrário, mas do jeito que estava acontecendo, a gente falava muito isso em palestra, né?
Mas, aquela coisa, nós não fomos ouvidos, né? E essa crise hídrica, infelizmente, aconteceu, né? Em 2014, nós tivemos aí um colapso muito grande, né? A Sabesp tendo que apelar para o volume morto, né? 2 vezes, o segundo volume morto até, e até na época, em outubro de 2014, o gestor federal, né, da Agência Nacional de Águas esteve em São Paulo para discutir isso com os técnicos, né, da companhia concessionária de água, né, e até esse gestor chegou a dizer assim, que do jeito que a coisa estava indo, São Paulo ia tirar água do lodo. E aí o pessoal, né, o governo de São Paulo, né, o secretário de gestão do Estado de São Paulo, afirmou que aquele cara, né, o gestor da ANA, estava fazendo lobby, estava sendo alarmista e colocando medo na população. Então, muita coisa mudou mesmo, né? E muita coisa vai mudar. O que nós estamos falando agora, amanhã já pode não ser o mesmo, né? Porque o mundo, você pense bem assim, há uns 40 anos atrás, as coisas mudavam, mas era um ritmo muito lento. Hoje, se falar em tecnologia, de um ano para outro muda muita coisa. Livros de informática, por exemplo, o que hoje, por exemplo, é o top, por exemplo, em animação gráfica, daqui a 3 meses não é mais. Eu tenho que comprar outra Bíblia, né, daquela linguagem de programação, né? Então, da mesma maneira que a tecnologia muda muito rapidamente, a degradação ambiental, infelizmente, muda também. Então, infelizmente, nós achamos que nós, seres humanos, não estamos ainda conseguindo acompanhar essa velocidade de degradação. A degradação está lá na frente, nós estamos aqui atrás. Não deveria ser o contrário. Nós deveríamos estar à frente e a degradação lá atrás. Agora, o que mais assusta, na opinião de vocês, é a degradação da natureza e, consequentemente, da água ou o desperdício? Porque hoje a gente ainda vê gente lavando o carro com mangueira d'água, desperdiçando água nas mais infinitas atividades. Desde o banho, fazer a barba, escovar o dente, enfim. O que mais preocupa? Guto, é o seguinte, o que mais nos preocupa é a mente humana. É da mente humana que a ação é feita. É da mente humana que depende do poder dessa mente, ele tem uma velocidade da degradação. Então, quando existem pessoas que têm um poder e esse poder não está direcionado a uma formação do seu berço, de ele entender que ele, com todo o poder que ele tem, que ele conseguiu galgar na sociedade, ele não tem no seu cerne a formação de existência, né? O que eu vim, eu estou no mundo, por quê? Então, enquanto isso não mudar, a possibilidade de reverter o que está aí é muito grande. Porque passa tudo de uma formação de berço. Educação. Educação e de quem vem a genética. E os pais de que maneira eles foram drogados, de alguma maneira tiveram alguma coisa. Então, possivelmente, esse feto que depois virá a ser um ser humano e que depois virá a ser uma pessoa possivelmente de um esplendor social, porém sem a formação de existência. Então, essa pessoa que às vezes tem esse poder, e o poder, entenda-se que ele é transitório, ele não é permanente o poder, mas enquanto ele está no poder, ele pode sim danificar situações de irreversibilidade, isso, impossível de reverter. Daí danos incríveis que, por exemplo, muitos dados que as pessoas não sabem. O efeito da guerra do Iraque, nós ainda não recebemos a importância do que aquela guerra teve. Ainda não. Já o meio ambiente de lá já está sim todo comprometido. Mas nós ainda não tivemos esse reflexo. Por quê? Porque a Terra ela vai indo devagarinho e o efeito da deterioração ela vem de várias maneiras. Vem via o ar, via água, via terra, enfim, via pressões, enfim. Né? Esta é a maneira como nós enxergamos. Não é o fato, eu queria pegar esse gancho seu. Quando você diz o ser humano que está lavando o carro, que isso é uma ação humana. Mas ela parte de uma ação do cérebro
que ele não teve nos seus princípios a postura de saber o quanto que é importante ele ser racional. Porque o que a maioria das pessoas fala é o seguinte, eu pago a água, eu faço dela o que eu quiser. E não é bem assim, né? A água é um bem comum de todos, né? Mas entenda bem, o espectador que está nos fazendo o prêmio de nos estar vendo, ele vai dizer, mas eu tenho feito as minhas funções. E as indústrias não fez. Elas não fizeram, as indústrias não fizeram o que elas deveriam fazer. E por que não fizeram? Porque não havia as normas, porque não houve uma sociedade que se mobilizou. Então a sociedade é feita de seres humanos. E os seres humanos, eles têm, primeiro, tem que ter consciência da importância dos atos deles em função da sociedade. E se você mobiliza toda uma sociedade, você está fazendo o quê? A defesa do solo pátrio. Se todo o ser humano entender que pátria é a nossa casa, nós vamos cuidar dela. Se há invasores, temos que evitar que esses invasores agridam. Então, como se evita? Fazendo com que nós tenhamos a união entre nós. Todos. Todos. Porque você, uma pessoa que tem dinheiro, ele vai ter um funcionário, um empregado doméstico, seja lá o que for, e ele está entrando na casa dessa pessoa que tem poder, e essa pessoa que entra, ela também está levando problemas de saúde e de contaminantes que ele teve na sua casa. Quer dizer, isso daí, o poderoso, ele não pensa, porque ele está preocupado em bolsa de valores, em prejudicar o próximo, seja lá o que for, não é? Mas ele não entendeu que dentro do seu cerne também está sendo vítima. Mas ele não está sentindo porque ele está preocupado em ter o poder. O que preocupa mais, na sua opinião? E, aliás, eu vou cutucar você no bom sentido. Você acha que, em meio a essa crise, e depois, se o Escandon também quiser falar a respeito, é uma atitude sensata manter os chuveirinhos da praia? Bem, aqui falando para Santos, né, que nós temos os chuveirinhos aqui em toda a orla, para as pessoas ao saírem do mar, limparem os pés, tirarem a água salgada do corpo, enfim. Olha, Guto, telespectador, tudo deve ser pesado, muito bem pesado nessa balança aí. E nós estamos vivendo uma fase de crise, não só no Brasil, mas a crise é mundial. Né? Há muitas empresas, o desenvolvimento sustentável, né? Que é um conceito de progresso, mas sem agredir tanto ao meio ambiente. Agredir sempre vai agredir, porque não tem jeito, né? Desde que nós pisamos nesse solo, há milhões de anos nós já estamos agredindo a Terra de alguma maneira. Há sim já uma movimentação, um movimento principalmente liderado pela Alemanha, né? A Alemanha deve ser o país de vanguarda nesse sentido aí, de mobilizar outros países, seu carro-chefe, no sentido de buscar energias limpas. Não mais energias poluidoras como o petróleo, o carvão, né? e o óleo diesel, que é usado tanto nas usinas termoelétricas, né? Então existe uma projeção que em 2050... boa parte do mundo já vai estar usando energias limpas. Energia eólica, por exemplo, energia das marés, energia solar, o que seria muito bom que isso realmente acontecesse, né? Agora, justamente nesse período que nós estamos vivendo, que é de crise, como falamos agora há pouco, a balança tem que ser muito bem colocada, e mesmo com o problema aí do desperdício da água, a falta da água, principalmente por causa do desperdício e muitas vezes por causa da poluição, a gente vê o seguinte: a gente não pode abrir mão da higiene, né? Porque a água é o agente que limpa, né, o corpo humano. O banho, se a gente não tiver asseio, né, a gente vai ter problemas muito sérios, né? Vai haver um desequilíbrio de bactérias. Na verdade, os cientistas mais avançados já indicam que apenas de 10 a 20% do nosso organismo é formado por células do nosso corpo. O resto é tudo de bactérias, vírus, fungos. Então nós temos mais seres alienígenas dentro da gente do que próprios da nossa formação, as nossas próprias células, né? Então esse equilíbrio entre bactérias e células é muito delicado.
Então as bactérias estão ali, quietinhas, né? Umas até ajudam, né? São benéficas e a grande maioria não. Então basta ter uma oportunidade, né? A defesa do organismo está baixa, ou a higiene pessoal não está muito legal, que ela se aproveita da situação. Nós acreditamos assim. E eu acredito que, falo nós, porque eu acho que o Scandon também pensa da mesma maneira, né? Que o chuveirinho poderia ser desligado? Poderia, em prol da economia. Mas o problema é que, principalmente na temporada, a gente tem uma legião muito grande de turistas, né, que aqui nos visitam, nas praias todas da nossa região, e a falta de higiene, por exemplo, de pisar na areia, né, e depois ir tudo sujo para casa, isso pode afetar de alguma maneira toda a cidade, todas as cidades da região, e acaba sendo um problema de saúde pública. Mais um problema de saúde pública, além de todos o que nós já enfrentamos, né? Que além da dengue, agora nós temos aí a chikungunya e a zika, né? Transmitidos pelo mesmo mosquito Aedes aegypti. Então nós acreditamos assim, que tem que haver um equilíbrio muito grande entre economia e higiene pessoal. A gente não tem que economizar? Tem, mas a higiene pessoal, a ecologia humana, a ecologia do corpo humano tem que ser preservada também. Então que se reaproveite essa água do chuveiro de alguma forma, né? Se reutilize, se recondicione essa água para ela poder voltar e não ser desperdiçada literalmente pelo ralo abaixo. Claro. Você tocou no caso da Alemanha e também deu um dado importante aqui, 40% da população mundial já estão sofrendo com a falta d'água. Isso significa que, por exemplo, no Oriente Médio já existem disputas militares em função da água também. A gente vê Israel com esse grande problema de abastecimento de água. Israel, Síria, Líbano, Jordânia, aqueles países muito prejudicados com a falta d'água e com as poucas fontes de água que ainda restam e boas, águas boas ainda, que podem se tornar consumíveis. Como é que vocês analisam essa questão? E as guerras agora, os conflitos vão ser basicamente por falta d'água? E aí vou emendar uma outra pergunta. Só países que passaram por guerras, por exemplo, como a Alemanha, como os países europeus, é que dão o devido valor a questões como essa da água e da economia? Veja só, a ONU tem uma frase que chama-se pense global e haja local. Tá? Então nós, nos Amigos Água, nas reuniões, nós discutimos problemas que estão na mídia e que são interessantes e cada um leva nas discussões, porque nós temos reuniões científicas e reuniões burocráticas. Então, nas reuniões científicas, cada um pega um tema e leva a discussão, e daquela discussão nós comentamos o que cada um acha e que cada um trouxe de subsídios para podermos colocar isso num elemento só, para depois distribuirmos isso para as nossas ações, sejam elas palestras, como nós hoje estamos aqui, em programas de televisão, rádio, enfim. É importante que se tenha a noção que nós, seres humanos, estamos, na realidade, sendo elemento de todo o problema. Então, quando nós trazemos as discussões e colocamos isso em reunião, nós sempre colocamos coisas que antecedam o que a maioria das pessoas não sabem. Por quê? Primeiro, o seguinte, não sei se é do seu conhecimento, mas existem pouquíssimas ONGs dedicadas ao tema água. Não, é uma surpresa para mim. Eu achei, tinha a impressão que muita gente, a exemplo de vocês, se preocupam com a Mas como entidade jurídica, eu desafio a você a tentar lembrar de alguma que seja devotada, dedicada à água. Então, nós estamos há 16 anos com o tema água, há 16 anos. É uma persistência um pouco doentia. É uma determinação que eu só posso justificar essas nossas ações, essa determinação a Deus. Eu particularmente acredito em Deus. Então, por que eu, por tanto tempo, numa entidade
que a gente está falando sempre com assuntos que poucas pessoas têm acesso a essa informação. E nós lá atrás já avisávamos, já falávamos. Aí agora começam a aparecer os oportunistas já buscando um outro lado, né, da informação e do tema para ter outros elementos. Mas seguramente nessa nossa região não há outra entidade tão devotada ao tema água como nós. Porque eu contaminei todos os outros companheiros. No bom sentido. E contaminar no sentido de que somos apaixonados por água. É um negócio estranho você se apaixonar por água, mas há um elemento que nos fascinou, que é a amizade. Rodolfo Bonafim. Eu também declaro aqui o meu amor pela água. Também sou um apaixonado por água, porque a água, Guto, é o seguinte, eu tenho formação científica, a água ela é de um tema multidisciplinar, interdisciplinar. Quando você estuda a água, seja do nível macroscópico, microscópico, molecular, atômico, você vê que existe um universo próprio da água. A água é uma substância fundamental e uma substância única no nosso planeta. Ela é uma substância atípica. Não é à toa que ela permite a vida a todos os seres, inclusive nós. Eu vou insistir na questão, agora trazendo para a nossa região, quais os cuidados que a gente tem que ter em relação às nossas fontes de água que abastecem aqui a nossa região? Porque nós somos, de alguma forma, privilegiados, né? Nós temos aqui muitos mananciais que garantem o abastecimento, melhor dizendo, de todo o litoral. Falando de Bertioga até Peruíbe. Eu vou só fazer uma introdução e o Rodolfo vai dar uma profundidade melhor nisso. Basicamente é o seguinte. Mas antes, como diria o falecido Flávio Cavalcante, nos nossos comerciais, por favor, TV Com Debate volta rapidinho. Você que gosta de assuntos como educação, moda, beleza, saúde e até uma pitadinha de política, não pode perder os nossos programas todo domingo às 10 horas da noite, com reprise diariamente aqui na TV Com, canal 11 da NET. Programa no ar com Fernanda Vanucci. A TV Com traz qualidade e interatividade para a Baixada Santista. Nos preocupamos constantemente com a qualidade de nossas produções. Por isso, investimos em equipamentos e profissionais qualificados. Nosso estúdio é, sem dúvida, um dos mais bem equipados da região. São mais de 40 metros quadrados de tecnologia. TV Com, sempre com você. Porta. Dizem, no fim da vida há um céu, um inferno. Eles dizem que após 3 dias subiremos, é o que alguns dizem. Mas você não sabe. Iremos aonde os ancestrais vivem, dizem. Seremos anjos, animais, plantas, vírus. Viveremos muitas outras vidas, muitos dizem. Você não sabe. Receberemos a recompensa, povoaremos outros planetas. Todos irão ao paraíso.
Não existe alma, alguns até dizem. A morte é um sono, à espera da redenção de um novo corpo. Mas você ainda não sabe. Sim, existe algo que eu sei e você também sabe. O que quer que aconteça, seu corpo ficará por aqui. Já estamos de volta com o TV Com, o debate desta sexta-feira, que hoje homenageia a ONG Amigos da Água, que ontem completou mais um ano de muita luta em defesa desse líquido tão precioso para nós seres humanos. Hoje a gente recebe aqui o presidente da ONG, Miguel Scandon, e o climatologista e também integrante da ONG. Seria um vice-presidente que está tão na moda, em voga, mas você é um vice-presidente que ajuda o presidente, né, Rodolfo? Eu sou um vice-presidente ativo, né? Ativo, não é um vice-presidente decorativo. Não. Aqui na ONG a gente faz de tudo, até faxinar se for o caso. Mas não teve Que nenhum... é o caso. Não teve ainda nenhum caso de você ter que mandar alguma carta para o presidente demonstrar. Claro, já mandou alguma carta? Claro, né? Representando ele algumas vezes que ele não podia. Não, ele está se referindo. Alguma carta se queixando dele? Está se isolado na ONG? Não, nesse caso não. Nesse caso não tem nada a ver com a política. Então é uma chapa unida. O vice e o presidente trabalham juntos. Sim, somos do mesmo partido. Aliás, certo. Função que ele tá sobrecarregado porque ele tem várias funções. Uma delas é o diretor científico, que ele faz toda a parte de pesquisa climatológica. Eu estou até puxando do tema dele, que ele é que teria que falar, mas de qualquer maneira eu estou só para mostrar ao espectador que estamos uníssono nessa caminhada toda. A gente trabalha em equipe, um fala, mas o resto está todo trabalhando, dando substrato, enfim, dando elementos para que possamos cada vez melhorar a maneira de passar informação, a qualidade da informação e perpetuar esse tempo desde que nós nascemos. Aliás, você me perguntou, Guto, e você perguntou como é que ela nasceu. Eu sou um elemento mais ou menos em destaque nessa formação, porque durante um período da minha vida eu trabalhei na área médica, eu era desenhista e fotógrafo na área científica, de documentação científica. E isso é que me fez ter uma consciência maior no tema, porque a coluna básica do Amigos da Água é ecologia humana. Então, primeiro eu e depois o meio ambiente. Nós procuramos ser prevencionistas, que nós entendemos que a melhor maneira de você evitar é ser prevencionista. Se você se precaver, você se entende a importância que é o teu organismo e você procurar dar sempre atenção a tudo, os indicadores que o teu corpo... Você vai ter menos acesso a necessidades de profissionais de saúde. Então, se uma sociedade toda caminhar em cima da prevenção, nós vamos evitar gigantes problemas. Então, prevencionista é que nós somos. Então, só para completar, durante esse trajeto da minha vida, que foram 12 anos na área científica de fotografia e documentação, que eu fazia para alunos, eu me defronto em certo momento com uma pedra no rim, para o leigo, né, um cálculo renal, de dimensões fora da dimensão que normalmente nós ouvimos falar. Aquele que nunca teve, eu já tive, ainda tenho cálculo renal. Que geralmente a gente pensa em cálculo renal pequenininho, né? Mas naquela época eu acabei documentando um cálculo renal de aproximadamente 3 centímetros, que a pessoa teve no seu organismo durante tantos anos. Então, para retirar aquilo foi todo um momento que a documentação médica tinha que ser... Aliás, hoje pouco se faz. Depois que eu saí da atividade médica,
há pouca atenção para acompanhar documentos, um profissional específico para a área. Então, bom, só para encerrar o raciocínio, eu pego aquela pedra e vejo que aquilo era, além de entendimento humano, como um ser humano poderia ter uma pedra no seu organismo de dimensões de aproximadamente 3 centímetros a mais. E isto fez com que eu fotografasse e ilustrasse para que aquilo servisse de documento a ser comentado com os alunos em classe, enfim, os profissionais, os professores, aos alunos de medicina. Bom, e aquilo ficou para mim como um documento a mais. Quantos outros milhares que eu fiz em cirurgia, horas e horas que eu fiquei documentando cirurgias. E aquilo foi mais um elemento. A vida me deu outra caminhada, saí da área médica. E o que ocorre? Passaram-se vários anos depois, eu fui acometido do quê? De um cálculo renal. Então, eu que me achava que era uma pessoa que estava instruída, que estava consciente, eu fui acometido do cálculo renal, que é uma dor, uma das dores maiores que o organismo humano, na área de relações de doenças, de dores, está catalogada como uma das maiores dores do organismo humano. E eu fui acometido disto. Então, esse foi um start, além dos outros, o porquê chegar ao conceito, à essência do Amigos da Água, que eu acho um nome maravilhoso e um pensamento filosófico fantástico. Agora, eu queria que você explicasse para o nosso telespectador o porquê do câncer, do cálculo renal. Por que o cálculo renal se forma? Então, o cálculo renal... Porque a pessoa não bebe muita água. Isso, não ingere o volume de água. Paradoxo aí, então. Exatamente. Então, é bom que se entenda, há discussões que têm que ser entendidas. Um dos principais fatores que fazem a construção de um cálculo renal é a não ingestão de água na medida necessária que o organismo precisa, porque a água, voltamos a comentar, a água é um líquido divino, que ele, ao ser ingerido, o organismo humano, ele vai trafegar a temperatura em relação ao meio, ele vai lubrificar todos os músculos, todas as células, ele vai dar um entendimento ao cérebro do meio da sua visão, no globo ocular, todos nós sabemos que existe uma aquosidade no globo ocular, não é? Em todos os sentidos. Vai facilitar o sistema digestivo. A água está toda ela dentro de tudo. Eu ainda tenho uma dificuldade de expressar a dimensão que eu tenho pela água. Mas, então, voltando, a água, ela transita, e se você espectador, você também, Guto, você não ingerir a água na medida que deve ingerir, porque o organismo sempre dá indicadores. Então, você, ao tomar água, que alguns aconselham a tomar de 2 a 3 litros de água por dia, enfim, você deve tomar o que o teu organismo pede, mas lembre-se que o organismo sempre pede, ele sempre dá um indicador que você deve. Guto, toma um pouco d'água. Aí o Guto está preocupado com a produção de fazer um trabalho perfeito, acaba esquecendo e protela. E o organismo está lá, você está judiando dele. Bom, aí o que acontece? Ao não ingerir o volume de água, os residuais que vêm da alimentação, do próprio dejeto do organismo humano, aquilo se acumula nos rins. Que é o grande filtro do nosso organismo. Que é um grande filtro. Aliás, é o filtro mais caro do mundo, né? Sim. Que é o filtro que nós temos. E o mais moderno e eficaz que a gente tem, né? E nós temos 2, Sim. ou pelo menos a maioria tem 2. Então, no que ocorre? Quando não ingere o volume de água, os cristais, aqueles residuais, se tornam cristais. Eles se aglutinam e começam a construir uma união. E aquilo teria que ser expelido pela água via urina ou fezes. Isso não ocorrendo, ao não ocorrer, os rins começam a reter aqueles cálculos renais, que aí vão gerar problemas e doenças e câncer e etc, etc. Então, esta é a resultante da importância de se ingerir água, e daí o porquê, amigos, da água. Posso mudar um pouquinho? Por favor. O eixo da nossa conversa. A gente está tendo em Paris
Convenção sobre o Clima e o Meio Ambiente, a COP21, onde os líderes de todos os países estão tentando formatar um acordo que evite, ou que pelo menos diminua, a dispersão de poluentes na atmosfera, a poluição dos mares, dos rios. Eu queria saber de vocês o que vocês, qual a opinião de vocês a respeito dessa convenção mundial. Se vai sair alguma coisa, a expectativa é que os países fechem um acordo para se fixar em 1,5 grau Celsius positivo o máximo de aquecimento da Terra nos próximos anos. Eu acho que estou com aqui 2 especialistas na área, não podia deixar de terminar o programa sem a gente conversar a respeito disso. Bom, em primeiro lugar, Guto, ajustar em 1,5 grau é muito difícil isso, porque não existe um timer, existe um botão. Não tem um termostato no mundo inteiro, olha, aqui está com 1,5, aqui aumentou um pouquinho, é uma média. É uma média, né? Veja bem, desde a Eco 92 no Rio de Janeiro, né, a conferência Eco 92, depois passando pelo protocolo de Kyoto, né, e inclusive nós estamos terminando este mês agora, fechando dia 31 de dezembro, a década mundial da água, que começou em 2005 e está terminando agora. Então, voltando, nós estamos dando a notícia a todos do encerramento da década da água, Mais segundo uma notícia. a ONU. Nós somos os portadores do encerramento da década da água, que começou em 2005, segundo a ONU. Então, encerra-se em 2015 a década da água. Somos oficiais. Eu acho que a ONU não vai falar isso. Então, nós estamos, talvez houve um lapso. Antecipe, talvez houve um lapso da ONU. Então, nós estamos querendo ser não portadores da palavra, mas do que aquilo que eles se propuseram, que era fazer a década da água. E o que ficou a década da água? Ficou o quê? Uma reunião lá em Paris. Essa foi o encerramento da década da água. Turismo em Paris. Por isso que a gente é um pouco cético com relação a essas resoluções dessas conferências mundiais, porque a Eco 92 não teve grande repercussão. O protocolo de Kyoto, no qual os Estados Unidos naquela época não assinou, não é signatário do protocolo de foi Kyoto. Prorrogado, e também a própria ONU confessou que foi um fiasco, que não se atingiu a meta. E agora vem essa conferência mundial agora desse ano aqui. A gente espera muito que realmente os líderes tomem uma decisão, porque do jeito que está não dá. Mas a gente fica assim, com o pé na frente e outro atrás, né, com muitos céticos, porque as outras conferências não deram certo. Será que essa vai dar? Eu vou até completar um pouco, não cortando o raciocínio do Rodolfo, mas a comitiva do Brasil foi de quase 1.000 pessoas. Quase 1.000 pessoas para discutir o tema, inclusive a presidente Dilma Rousseff. Sim, ela esteve lá parece que horas, né? Sim. Mas não estou aqui colocando a presidenta. Eu estou colocando a preocupação que o Brasil teve de levar 1.000 pessoas. Eu acredito que levar 1.000 pessoas a uma reunião dessa natureza, eu acho que vai solucionar o problema. Mas você não acha muita gente? Depende para quê. Sim. Né? Eu acho... Seriam 1.000 técnicos, 1.000 pessoas envolvidas diretamente? Será que seriam 1.000 técnicos? Será que são 1.000 pessoas bem intencionadas? Não é que nós, amigos da água, não fomos lembrados. Longe disso, porque a capacidade desse país está milhões de vezes superior à nossa. Mas, sem querer, nós contribuímos para, dentro do nosso universo, dividirmos e despertarmos a você, espectador, esse estímulo ao acordar desse mundo que estamos sendo, não digo vítimas, mas estamos sendo levados, né? Senhores, basicamente as nações mais desenvolvidas, aí Inglaterra, Estados Unidos, Alemanha, França, agora a China, recentemente a Índia, são os grandes poluidores. Desde o século XIX, com a Revolução Industrial, se começou a queima de combustíveis fósseis, madeira, carvão, depois o petróleo, e eles são os grandes poluidores do planeta. Fazendo um exercício aqui rápido, se vocês dois estivessem compondo o grupo que fosse fazer um acordo, o que fazer com esses países mais desenvolvidos que se desenvolveram à custa da degradação do planeta? Qual seria a compensação
que esses planetas, que esses países poderiam dar? Porque agora os outros países que estão em desenvolvimento são freados por esses próprios países mais envolvidos e não, vocês não podem queimar combustível fóssil, olha a natureza. A Índia já disse que, desculpe a oposição, mas ela precisa se desenvolver, ela vai continuar queimando carvão, por exemplo. Eu preciso falar um minuto, porque temos pouco tempo, mas eu preciso um Pois minuto de uma experiência que me parece importante. Eu, por vezes, sou comentado que o fato de eu ter morado lá fora sempre levo a uma questão de talvez um pouco de ego. Não é nada disso. Eu vivi situações e digo o seguinte, os países evoluídos, diga-se evoluído, Estados Unidos especificamente vou falar, que esse sim eu posso falar de cátedra, lá há uma falta de consciência, um desperdício, uma total indiferença e uma total degradação do que se de desperdício, que eu me recordo que eu morava numa residência, numa família, e eu pegava e desligava o ar-condicionado. E as pessoas me criticavam. Que país que você vem? Por que você desligou o ar-condicionado? Por que desligou o ventilador? Aqui nós não somos como vocês. Não vivemos na miséria como vocês. Então o conceito do desperdício, em primeiro lugar, estão nos países chamados mais evoluídos. Daí o porquê eu sempre trago essas experiências de fora para colocar. Porque as pessoas acham que lá está o paraíso encantado lá. Que lá tudo é. Então tudo é, pensa-se a América como sendo o total, não é. Não há, os ratos são imensos, as baratas são enormes, são vermelhas, enormes, são verdadeiros caranguejos. E eu digo isso porque eu vivi à noite, via o volume gigante. Quem for à Flórida, não saia depois das 11 horas da noite. Porque o que tem de barata vermelhas lindas... Não vi. Não vi, nem barata, nem formiga. Você possivelmente, eu digo eu até... deve ter afugentado as baratas. Não digo afugentado, você tem ou catarata ou está indiferente não ao vi, fato. Formiga, impressionante. Formiga aqui, principalmente em Santos, formiga tem que nem água. Você sabe que tem cupim lá? Não, tem cupim, tem... Não vi formiga tem nem barata. Sabia que tem mosquito? Não vi mosquito também. Você não viu, mas... Dizem que está chegando o Aedes aegypti lá, só que mas... tem uma coisa, lá vi. tem o fumacê, que você possivelmente, na noite você possivelmente, junto com a sua família, não tinha essas desmandos que eu fazia, que eu ia 2, 3 horas da manhã andando lá. Pelo menos eu lá... vi o fumacê direto na Flórida. Sem ser assaltado, né? Saía de madrugada, não tinha o que ser assaltado, porque eu não fui lá para passear, não levava dinheiro. Bom, estamos aqui na COP21. Qual seria, na opinião de vocês, uma atitude que pudesse ser tomada para se preservar o planeta? Vamos colocar para o telespectador alguns pontos para reflexão. Existem os opositores do aquecimento global. Né? Principalmente existe muito um pessoal da USP, da Universidade Federal lá da Paraíba, de Alagoas, que é contra o aquecimento global. Eles alegam o seguinte, esse pessoal, que o aquecimento global é uma teoria colocada estrategicamente pelos grandes países para refrear o desenvolvimento econômico dos países emergentes. Seria uma teoria da conspiração. Exatamente. Nós até podemos dar um pouco de crédito nessa teoria aí, né? Até tem até algum fundamento. Mas eu coloco mais um contraponto para o nosso telespectador refletir. Quando teve outra conferência, alguns anos atrás, alguns líderes árabes se pronunciaram contra as decisões de refrear esse aquecimento global. Por que será? Por que o pessoal da Arábia Saudita teria interesse em refrear, né, as medidas contra o aquecimento global? Por quê? Só porque eles são grandes produtores de petróleo e querem que esse lobby do petróleo se perpetue? Porque, na verdade, lá os Emirados Árabes Unidos, com todo aquele falso, com toda aquela riqueza, se acabar o petróleo, o que vira aquilo ali? Ou volta a ser o que era, apenas um grande deserto de areia, rodeado de água, pelo Golfo Pérsico. Eles já estão preocupados, eles querem dar uma outra conotação ali para a região. Não, é bom que a gente coloque isso ao telespectador, como eles sabem que é uma coisa que vai acabar. Como o Escandon colocou, muito bem colocado, gente, existe muita ilusão vendida
pela mídia aí, que os Estados Unidos é isso, que os Estados Unidos é aquilo, que os Emirados Árabes são aquilo outro, Dubai. Existe muito modismo nisso daí, né? Porque, gente, por isso que é bom ler história. E hoje a política está refletindo isso. Quem não leu história está perdendo o bonde dessa caminhada aí. Não sabe para que lado atira, né? E sobre o que fala. Sobre o que fala. Inclusive a própria presidente, né? A gente vê aí nas redes sociais quanta besteira. Justamente. Uma enxurrada de besteira, por quê? Porque falta leitura, falta antecedentes históricos. E o que eram os Emirados Árabes antes do advento do petróleo, da riqueza do petróleo? Era apenas pobres beduínos que viviam muito male-male, né? Da pouca água que tinha, dos oásis, e vivendo à beira do deserto, sob temperatura de 40, 50 graus à noite, durante o dia e 0 graus à noite. Praticamente comendo areia, gente. E no litoral tinha um porto, um entreposto que virou um protetorado do Império Britânico. Uhum. Exato. Num período da história, né? Então existe, como nós estamos falando, essa teoria aí que contra o aquecimento global. Agora, é bom que se entenda uma coisa. Nós acreditamos que existe sim a interferência humana nesse processo de aquecimento. Mas é bom que se diga, a natureza, o mundo, ele é muito maior do que as nossas pretensões. Nós, como espécie humana, podemos ser eliminados desse planeta, assim como os dinossauros foram. Nós não fazemos parte da equação. Não fazemos parte. O meio ambiente, a terra podemos e a natureza são muito maiores. Exato. Inclusive, estamos nos destruindo. A própria terra pode, como seleção natural, eliminar. Não quero esses caras aqui, quero outra espécie que ajude a me preservar. Né? Prefiro as baratas, por exemplo. Por exemplo, as baratas e as formigas. Menos agressivas, né? Agora, os vulcões, já existe uma teoria aí, contrapondo aquela teoria do meteoro, que teria acabado com os dinossauros há 65 milhões de anos, que talvez não tenha sido um meteoro, foi uma rede de vulcões que expeliu grandes quantidades de material particulado para a atmosfera, né, que são os aerossóis, que fizeram o inverno nuclear. Bloquearam a luz do Sol e causaram uma diminuição da temperatura na Terra, um resfriamento. Ou seja, essa fuligem dispersada pelos vulcões envolveram a Terra numa espécie de escudo e que interferiu na penetração da luz solar. Ela chegava, batia nesse escudo e, consequentemente, resfriava a superfície da Terra, a atmosfera da parte de baixo, né? Alterando todo a biota, o ecossistema, né? Mudando o clima global, né? Então, mesmo com esse aquecimento provocado pelo ser humano que nós acreditamos, a Terra pode se regenerar de alguma maneira. Aí nesse ano nós tivemos vários vulcões em erupção, um aqui perto aqui de casa, no Chile, né? E outros lá na Ásia. O Monte Pinatubo, né, que foi lá nas Filipinas, em 1991, ele também resfriou em meio grau aproximadamente durante 5 anos. Então, nós acreditamos que, lógico, a gente não vai ficar esperando a erupção para poder resfriar. Temos que fazer a nossa parte, né? É bom que se diga isso. Você havia me pedido e queria saber insistentemente, eu quero até me adiantar ao espectador do que o Guto ia falar, ele queria saber qual era o tipo de livro que estava eu usando na minha cabeceira. Qual o seu livro de cabeceira? Eu vou mostrar aqui. Cabeceira. O que diz? Coleta e transporte de esgoto sanitário. Então, na realidade, a espessura do livro dá uma... Então, são quantas? São 500, só 520 então, páginas. a minha cabeceira, eu tenho muita coisa reforçada a sua cabeceira. Basicamente, esse livro aqui, que é do Milton Tessutia e do Pedro Além Sobrinho, Coleta e Transporte de Esgoto Sanitário. Basicamente, resumindo, nós estamos no final, Miguel, do que se trata esse livro? Exatamente do entendimento do esgoto, dos dejetos que nós estamos sendo construtores, fazendo a produção desse esgoto e para onde vai, de que maneira vai. Então, essa minha leitura é apenas para me dar alicerces para que eu possa entender cada vez mais a mensagem que eu sempre quero passar, sempre busco usando a amizade em cima de fundamentos científicos. E daí o porquê essa busca de passar o melhor que a gente tem e com essa proposta de amizade. E não posso esquecer. Por favor, eu ia pedir para você colocar o seu... Essa é a vestimenta que nós fazemos uso, né, de determinados momentos, que é o lado lúdico,
para podermos trazer um pouco de humor e uma retenção ao receptor da mensagem, para que isso seja um elemento de aproximação, porque às vezes o ser humano ele tem divisas, fronteiras que não querem se aproximar. E com isso a gente traz o sorriso, ou traz a loucura, e com isso é uma maneira de aproximarmos. Você queria até usar esse momento para batizar você também, usando o uso, por favor. Por favor, pode me passar aqui. Por favor, que está sendo nesse momento, senhores e senhoras, estou aqui está sendo batizado nesse momento na confraria oficial de Amigos da Água, e daqui para frente vocês verão adereços colocados. Muito obrigado. Podemos deixar só o nosso endereço? Por favor, temos aí o Facebook. facebook.com/amigosdagua.org.br. Entre em contato com a gente, nós estamos aqui para tirar todas as dúvidas, e também temos várias palestras, desde crianças de 6 anos de idade até crianças de 85 anos de idade. E assessorar empresas que queiram ter o seu nome mais simpaticamente e mais responsabilidade ambiental. Translúcido como a água. Algumas delas. Sim. Olha, parabéns pelo trabalho de vocês, Miguel Escandon, Rodolfo Bonafim. Rapidinho, estamos em cima da hora. Vai dar praia esse fim de semana ou não? Agora o tempo vai ficar mais quente. Vai ter calor com pancada de chuva, sol com pancada de chuva. Dá para aproveitar um pouquinho, sim. Maravilha. Telespectador amigo, muito obrigado. TV Com Debate fica por aqui. Bom final de semana. Segunda-feira estamos de volta.